Bom, pessoal, essa apresentação faz parte dos tutoriais que foram desenvolvidos para auxiliá-los no entendimento da ferramenta de custos e rentabilidade do PicPlast. Então, nesse vídeo especificamente, nós vamos comentar um pouco sobre o racional de alocação do modelo. Tá? Bom, de forma bem básica, o que o modelo faz? O modelo ele aloca todos os recursos de uma indústria aos produtos fabricados. Então, imagina que essa base de gastos aqui, esse retângulo, ele representa todos os gastos da sua empresa. Então, você tem resina como gasto, tinta ou outras matérias-primas, que é todo esse bloco aqui. Tem um bloco de pessoal, seja pessoal direto ou indireto. Tem um bloco de energia, um bloco de despesas, depreciação e impostos. Então, com todos esses recursos, a sua empresa fabrica diversos produtos. Então, a gente tem para cada cliente, para cada tipo de produto, uma série de produtos fabricados. E o que o modelo faz é pegar toda essa parte de recursos e alocar aos produtos. E como que ele faz isso? Ele faz baseado em todas as informações que vocês colocam no modelo. Então, uma das informações que vocês colocam é a base de gastos da empresa. Então, quanto vocês gastam de pessoal, de energia, quanto vocês gastam de despesas, as alíquotas de impostos, os preços que vocês gastam com a resina e baseado nas suas ordens de produção, que basicamente é a lista de tudo que você produziu naquele mês, e com outras informações, a gente consegue estimar qual foi o gasto total da empresa e quanto que deve ser alocado para os produtos. Então, quais são as outras informações que vocês precisam colocar no modelo? Receita de produção. Por que a gente usa isso? Com a receita de produção, a gente consegue saber quais foram os insumos utilizados para a fabricação do produto 1. Sabendo quais foram os insumos que a gente precisa para o produto 1 e quanto eles custam, a gente consegue estimar o gasto com matérias-primas e insumos desse produto. Então, por isso que vocês precisam inserir também o custo de materiais e insumos. Então, sabendo quais são os processos ou máquinas que foram utilizadas pelo produto 1, vamos supor que ele seja um filme impresso, por exemplo. Ele passou pelo processo de extrusão e pelo processo de impressão. Então, sabendo isso, sabendo quais são os gastos com o pessoal direto associado a esses processos, a gente consegue pegar uma parcela do pessoal direto de extrusão e de impressão e alocar a esse produto. E, por fim, a parte de regime tributário. Bom, vamos para um exemplo prático que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos começar pela alocação de custo, pela colocação de matéria-prima e insumos para um produto A. Então, esse produto teve uma produção total de 2.000 kg no mês, sendo 1.000 kg por cliente A a R$40 por quilo, e 1.000 kg por cliente B a R$40 por quilo. Então, esse exemplo está no modelo. Vou mostrar para vocês, na ordem de produção, eu tenho o produto A sendo vendido por cliente 1, 1.000 kg a R$40. E a mesma ordem de produção, só que por cliente 2. Bom, se para produzir 1.000 kg do produto A, eu preciso de 1.050 kg de resina, 10 de master, 5 unidades de saco, 2 de caixas, 0,2 kg de outras matérias-primas e 1 unidade de outras matérias-primas 2, para produzir 2.000 kg, eu preciso do dobro. Então, onde que eu consigo ver essas informações no modelo? Basicamente, essa aqui é a minha receita de produção do produto A. Então, se eu for no modelo em receita de produção e selecionar o produto A, vocês vão ver que para 1.000 kg do produto A, eu preciso de 1.050 kg de resina 1, 10 kg de massa e por aí vai. Além de algumas horas de processo de extrusão e expedição. Bom, agora sabendo o que eu preciso para fabricar esse produto, 2.000 kg do produto A, se eu multiplicar pelo preço, eu consigo calcular exatamente quanto que eu gastei para a fabricação desse produto. Então, precisei de 16.800 reais de resina 1, R$600 de master, R$5 de saco, R$1 de caixa, R$4,80 de outros 1 e R$80 de outros 2, resultando em 17.491. Então, se eu for no modelo e ver aqui resultado por produto, selecionei aqui o produto A, eu consigo ver que de resina eu gastei R$600 de master, R$16.800 de resina 1, tive R$5 de saco, R$1 de caixa, 5 de outros 1 e 80 de outros 2, que são exatamente os valores que estão apresentados aqui.
Agora, como que eu aloco os gastos com processo? Ou seja, pessoal direto e depreciação. Então, para produzir 1.000 kg do produto A, como eu mostrei para vocês, eu precisei de 1h30 de extrusão e 1 hora de expedição. Para produzir 2.000 kg, eu precisei do dobro, então 3 horas de extrusão e 2 horas de expedição. E é só multiplicar por R$1 por hora, só que eu não sei exatamente quanto custa 1 hora de extrusão e 1 hora de expedição. Então, o que o modelo faz? Ele calcula esse valor. Então, quais foram os gastos que foram inseridos no sistema com o pessoal direto e depreciação por processo? Eu tive R$12.000 de extrusão e R$4.000 de expedição. Então, isso vocês colocam no sistema, no botão número 4, de processos e custos associados. Então, veja que a extrusão tem R$10.000 de pessoal direto, R$2.000 de depreciação, e a expedição teve R$4.000 de pessoal direto. Bom, só preciso agora dividir pelo total de horas que eu tive de cada processo. Então, no modelo, você consegue ver isso na tabela dinâmica de recursos. Então, no total, eu tive 50 horas de extrusão e 16 horas de expedição. E com isso, eu chego num R$1 por hora, de R$240 por hora de extrusão e 250 de expedição. Então, se eu vim aqui, pode ser em qualquer um desses dois relatórios, se eu fornecer de matéria-prima e insumos para o produto, eu posso filtrar processo, vou desfiltrar aqui produto. Veja que eu tive 112 horas no total de processos, sendo que 50 horas foram de extrusão e 16 horas de expedição. E o meu produto utilizou 3 horas de extrusão e 2 horas de expedição. Agora eu vou multiplicar isso pelas horas e eu chego no total que foi alocado de mão de obra direta e depreciação. Então a expedição teve 500 horas de pessoal e a extrusão teve R$720, sendo 600, desculpa, a expedição teve R$500 de pessoal direto, e extrusão teve R$600 de pessoal direto e 120 de depreciação e amortização. Vou conferir se o modelo está calculando corretamente. Então, depreciação, eu tive R$120 de extrusão, e pessoal direto eu tive R$600 de extrusão e R$500 de expedição. Então, está certinho. Bom, esse cálculo ele é realizado automaticamente pelo modelo, baseado nas informações que vocês colocam. Então, dependendo do seu nível de produção, esse valor ele vai ser um pouco ou maior ou menor, né? Bom, pensando agora como que energia é alocado aos produtos. Então, novamente, eu tive as mesmas informações de processo, e a ideia agora é estimar quanto que isso representa em consumo de energia para eu chegar num valor de reais. Então, primeiro vamos estimar quanto que foi o meu consumo de energia, e para isso eu vou usar a potência por processo, que o modelo, que é uma das informações que você coloca no modelo. Então, extrusão, eu tenho uma potência de 9 kW, e expedição 0 kW. Então, vejo aqui em processos que extrusão tem uma potência de 9, expedição uma potência de 0. E eu vou multiplicar isso pelas horas que eu tive de processo, chegando num consumo de energia de 27 kWh. Tá? Então, novamente, o modelo realiza esse cálculo baseado nas informações que vocês colocam. Agora eu preciso chegar num R$1 por kWh, e para isso eu vou utilizar o total de gastos com energia que foi inserido no sistema. Então, isso está no botão número 5 de gastos. Então, cliquei aqui em gastos, energia, esse é o único campo que vocês não conseguem mudar. E aqui está R$5.000. Tá? E eu vou dividir pelo consumo total de energia que eu tive no mês, que é calculado automaticamente pelo modelo. Então, nesse mês eu tive 910 kWh de consumo de energia, dividindo pelo outro, chega no valor médio de R$5,5 por kWh. E aí é só multiplicar pelo total de consumo que eu tive para o produto A, e eu chego no valor final de energia de R$148,35. Tá? Então, se eu quiser ver esse valor de 910, eu vou na matéria-prima e insumos para o produto. Então, eu vou basicamente selecionar processo. Eu não consigo ver esse valor diretamente, mas eu consigo ver quantas horas eu tive de cada processo. Se eu multiplicar isso pela potência de cada processo, eu vou ter o total. Então, eu tenho extrusão com uma potência de 9, impressão de 10 e corte sólida de 10. Então, se eu multiplicar aqui
extrusão por 9 dá 450, mais 280, mais 180, que dá exatamente os 910 kWh. Então eu vou conferir só essa alocação aqui, de R$ 148. Então, produto A novamente, energia, R$ 148,35, perfeito. Bom, vamos para a alocação de gastos gerais e comissão. Então, basicamente, a gente tem um botão aqui, que é o botão 5, em que você pode adicionar quaisquer gastos que vocês queiram. Então aqui a gente tem, eu agrupei todos esses gastos em outras despesas, então R$100.000, vamos supor que isso aqui é meu RH, meu financeiro, minha contabilidade, etc. E eu posso até escolher o meu critério de alocação, no caso aqui eu estou em horas de produção. Então, como eu comentei, a gente pode alocar isso por horas de produção, custo direto, margem de contribuição, que é basicamente o lucro bruto mais a depreciação, receita líquida ou volume de venda. E a ideia é ratear isso para os produtos dependendo do quanto eles representam percentualmente desses critérios. Né? Então, eu tenho sempre a parcela do produto A sobre o total. Então, no caso de horas de produção, a gente já viu que eu tive 112 horas de produção, considerando todos esses processos. E o meu produto A representou 5 horas de produção. Então, eu tenho 5 sobre 112. Então, fazendo essa conta, eu aloco 4,4% dos gastos de outras despesas ao produto A, ou seja, R$ 4.464. Veja que se eu mudar agora o critério para margem de contribuição, e eu faço isso clicando aqui em gastos e selecionando margem de contribuição, o valor tem que mudar. Né? Então, eu tenho 15.096, ou seja, aumentou bastante. Por quê? Porque meu produto A ele representou 15% da margem de contribuição da minha empresa, em termos de... que é muito maior do que os 4% que ele representou em horas de produção. Tá? Ou seja, fica a critério de vocês decidir o critério de alocação mais adequado para a sua empresa. Então, eventualmente, vocês podem até quebrar essas outras despesas em diversas despesas e selecionar, de acordo com cada uma, aquele critério que você acha mais pertinente. Bom, comissão é bem simples. Em cada ordem de produção, a gente insere uma comissão. Vou vir aqui em ordem de produção. Veja que na ordem mesmo você tem um percentual. E esse percentual ele é relacionado à receita bruta excluindo IPI. Então, basicamente, uma multiplicação direta aqui a gente chega no valor final. Tá? Bom, como funciona a alocação de despesa financeira e impostos? Né? Então, primeiro eu coloco despesa financeira aqui em gastos, tem um botão para despesa financeira, o modelo está configurado com R$10.000 por mês de despesa. E essa despesa financeira, quem paga ela são aqueles produtos que me geram lucro. Então, eu vou considerar para rateio o EBIT, que é o lucro antes dos juros e impostos. Então, o produto A teve um total de 54.645 de EBIT, a minha empresa teve um total de 288.762. Com isso, eu rateio dos R$10.000, eu rateio 18% mais ou menos para o meu produto A. Tá? Onde que eu consigo ver esses valores? Novamente, no resultado por produto. Então, veja que o EBIT... Opa, está diferente? Por que está diferente? Basicamente porque eu mudei o meu critério de rateio. Né? Então, aqueles valores eles estão para o critério de horas de produção. Então, vou voltar aqui. Ou seja, entenda que você mudando o critério de rateio de gastos, você também afeta o rateio de despesa financeira e impostos. Né? Então, eu tenho um EBIT de 54.645 e a minha empresa teve um EBIT total, vou selecionar aqui, de 288.762. Né? Então, com isso, meu produto A
recebe 1.892 de despesa financeira. Bom, e o mesmo racional funciona para os impostos. Então, a minha empresa teve como um valor total a ser pago R$61 mil de imposto de renda e 25 mil de CSLL. A gente consigo ver isso rapidamente no resultado consolidado. Eu tenho, aqui está junto, tenho 48 mil de RPJ mais o adicional de 19 mil, então isso aqui vai totalizar 61 mil, e o CSLL de 25.089. E eu rateio isso, novamente, quem paga esses impostos são aqueles produtos que geraram lucro. Então a gente utiliza o mesmo critério de alocação. Bom, isso funciona bem para o lucro real, né? Agora, pensando no Simples Nacional e no lucro presumido, quanto maior a receita, maior o valor do imposto gerado. Então, o rateio que a gente utiliza para o IRPJ, para o CSLL e para o Simples Nacional, ele é a receita, tá? E não o EBIT. Então, esse aqui é um exemplo que funciona para o regime de lucro real. Bom, e com isso a gente alocou todos os gastos para o produto A, e eu consigo ver um demonstrativo de resultados semelhante àquele que a gente apresentou na primeira parte da apresentação, no capítulo de conceitos, e eu consigo entender as margens do meu produto. Então, está com uma margem bem saudável de 46%. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham entendido como que funciona os critérios de alocação e façam um bom uso no modelo.